e abra no livro de Gênesis, capítulo 22. Hoje eu vou falar das 7 características da oferta de Abraão. Você já deve ter ouvido esse texto, mas não dessa forma que eu vou te ensinar. Gênesis capítulo 22. O título está escrito assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 2. Disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Quem crê que Deus fez isso com Abraão? Você crê que, assim como Deus provou a Abraão, ele também pode te provar? Quem já foi provado por Deus? A palavra tentar aqui não é tentar para o mal, não provém de tentação, porque quem tenta para o mal é Satanás. A palavra aqui real é provou, provar, tá? Colocar a prova, porque a prova é diferente de tentação. Tentação quem conduz é Satanás, para a pessoa pecar. A provação não, a provação provém de Deus para te aperfeiçoar e provar a sua fé. Assim como Deus provou a fé de Abraão. Quem crê nessa palavra? Então eu vou ler o versículo 2, e eu quero que você repita comigo em alto bom som esse versículo. Vamos lá. E disse, mais alto, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Diga assim, Senhor, pode provar a minha fé, e o Senhor verá que ela é firme no Senhor. Você crê nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga, eu recebo, pode me provar, Senhor, e tu verás que eu sou fiel, sou verdadeiro adorador. Diga isso para Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receber esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua Shekinah, o seu poder, e venha com seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. É muito interessante. Eu tenho em mente uma reflexão assim. Deus falou comigo. Quando Deus quer abençoar, Ele não fala de onde vem a bênção e quem irá abençoar. Ele não fala quando Ele quer abençoar. E por que Ele não fala? Porque Ele não quer que aquilo que é sobrenatural, que é Ele que vai fazer, se torna natural quando é revelado. Já pensou uma pessoa que Deus o levanta para abençoar você? E de repente, essa pessoa chega na sua casa e você diz, eu já sei que você vai me dar.
fica até meio sem graça, não fica? Deus gosta de surpreender. Porque quando você espera dele, Deus traz dessa. Não tem muitas pessoas que esperam de alguém e a outra pessoa que surpreende? Quem já passou por isso? Você espera alguém te ajudar, pensando naquela pessoa em te ajudar, e Deus acaba levantando uma outra pessoa que você nem conhece. De repente, uma pessoa que está na rua diz: ó, abra a mão, Deus mandou te dar. Mas não conheço a pessoa, estava esperando de outra pessoa. E acaba aquela pessoa dando e mandando o que Deus mandou te abençoar. Porque Deus não quer que o seu sobrenatural se torne natural quando é revelado. Isso ele provou com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, ele vai dizer para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele havia falado a terra? Ele falou para onde Abraão ia? Mas ele disse que iria abençoar. Ele não disse que iria abençoar, mas ele falou quem iria abençoar? Ele falou onde que Abraão seria abençoado? Não. Por quê? Porque é ele que vai fazer. Agora é diferente. Quando Deus quer provar, quando Deus quer provar, aí sim, ele fala onde você vai ser provado e o que você vai colocar para ser provado. Foi exatamente o que aconteceu com Isaac. Aqui no Isaac, Deus falou para onde Abraão iria? Sim ou não? Sim. Deus falou o que seria provado a Abraão? Sim. Isaac. Para onde que Abraão iria? Moriá. Então Deus, ele trabalha dessa forma. Quando ele prova, ele fala o que ele quer de você para ver se o teu coração está com ele. É isso que ele faz. Muitas vezes Deus está pedindo tal coisa, a pessoa está relutando, isso prova que a pessoa não está com Deus. Ou seja, a pessoa está apegada naquilo, mas não está apegado com Deus. Você sabia disso? Então, quando Deus falou com Abraão, aqui no versículo 1, e aconteceu depois dessas coisas, presta atenção, destas coisas. Que coisas? Porque ficou uma coisa enigmática aqui, né? Dessas coisas. Que coisas? Que coisas são essas? Né? Você for ler de Gênesis capítulo 12, onde começa a história de Abraão, e vai pulando 12, 13, 14, 15, 16, 17, até chegar ao 22. Você vai ver que Abraão passou por diversos momentos difíceis. Ele passou por crise, ele entrou em Egito, né? Ele quase perdeu a mulher. Você vê essas coisas que são essas coisas que vêm acontecendo com Abraão. Ou seja, muitas delas, provações. Muitas provações que Abraão vem tendo, nesse momento, até chegar aqui em Gênesis capítulo 22. A Bíblia faz questão de dizer, e depois dessas coisas, que tentou, ou seja, provou Deus a Abraão. E por que Deus provou? Se você parar para pensar, de Gênesis capítulo 12 até o 22, Abraão só vem recebendo. Só vem recebendo. A palavra de Deus diz que Abraão ia muito rico em ouro, em prata e em gado. Ia, cada dia ele ia mais aumentando. Então ele só vinha recebendo. Só vinha recebendo. Até o momento não tinha dado nada a Deus. Só vinha recebendo. A hora que Deus vai provar, e é justamente isso, e ele prova Abraão especificando o que ele queria de Abraão. Ele especificou o que ele queria. Lá no versículo 2. E disse: toma agora o teu filho. Deus já descartou qualquer sacrifício de animal aqui. Já descartou. Deus quer um sacrifício. Abraão, opa, o senhor quer um sacrifício? Eu vou colocar ovelha no altar, vou colocar gado, vou colocar todo o meu rebanho no altar. O senhor não quer sacrifício? Eu vou colocar tudo no altar. Deus já descartou que ele não quer animal. Deus já está descartando aqui. Eu não quero animal, hein, Abraão? Eu quero teu filho. E que mais? O teu único. Eu pergunto, era o único filho de Abraão? Quem Abraão tinha além de Isaac? Não era o único filho de Abraão.
mas era o único filho que ele mais amava. E que ele tinha com uma mulher que ele também a amava, que era Sara, não era Agar. E ele diz mais, o teu único filho, aí Deus ainda dá o nome, é Isaque, não é Ismael. Porque se Deus dissesse, eu quero um filho, opa, muito fácil, Agar, traz Ismael. Deus está pedindo um filho, não é um filho dele? Serve para Deus, mas Deus disse, eu não quero Ismael, eu quero Isaque. E aí? Deus vai te provar, especificando a cada ponto que ele quer. E ele diz, Isaque, a quem amas? Realmente, Isaque era o filho que Abraão mais amava, porque era o filho da sua velhice. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Isaque nasceu quando Sara tinha 90 anos. Então era um filho, sim, de promessa. Porque antes de Isaque nascer, Deus já havia prometido um filho a ele. E esse filho seria Isaque, seria a descendência de Abraão. Realmente era o filho que ele amava. E Deus disse, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, e holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ou seja, não é você que vai escolher, não, Abraão, sou eu que estou escolhendo. E você deve fazer o que eu estou mandando. É assim que Deus fala. Você deve fazer o que eu estou mandando. Você vai para onde eu vou te enviar. Você vai sacrificar onde eu vou te mandar. E você vai dar o que eu quero. E não é o que você quer. É o que eu quero. Você está vendo? Deus, ele prova assim. Ele pede e ele fala o que ele quer. Muitas vezes o ser humano dá o que Deus não pede e coloca coisa que Deus não quer. Ou seja, coloca o que o ser humano pensa em dar. E muitas vezes não é assim. É o que Deus pede para você. E a pessoa reluta e não dá e fica em desobediência com Deus. Muito forte. Aí Deus fala com Abraão, coloca-se em cima de uma montanha que eu vou te mostrar. E o que Deus pede para Abraão fazer? Holocausto. O que é um holocausto? É você matar a vítima e depois colocar fogo. Ou seja, não teria volta de Isaque. É uma coisa que Deus ia pedir, além de sacrificar Isaque, Abraão iria queimar Isaque, ia dar um fim na vida dele. Ia queimá-lo, ia perder totalmente o menino. Não tinha nem como voltar atrás. E Abraão, ele ouviu essa palavra de Deus, essa voz de Deus, e ele saiu para ir onde Deus mandara. E uma coisa interessante, que quando Deus faz isso com Abraão, né, é um mistério o sacrifício de Isaque. Quando Abraão foi oferecer Isaque como sacrifício, ele não falou para ninguém o que ele iria fazer. Você sabia disso? Pensa um pouquinho. Se Abraão tivesse falado com Sara que Deus havia pedido Isaque como sacrifício, o que você acha que Sara ia fazer? Ela ia pensar, você está ficando velho e ficando doido ainda. Você está ficando louco, velho. Como é que você vai matar um filho que Deus nos deu e um filho que, um ser humano, Deus nunca fez sacrifício com o ser humano. Você não vai ver nenhum sacrifício Deus fazendo com o ser humano. Como que você quer que mate o nosso filho, o filho da nossa velhice, o filho da promessa? Ó, Abraão, você está ouvindo vozes. Você está ouvindo vozes, isso aí é coisa do diabo. É melhor você repreender isso aí, viu, Abraão? Porque esse negócio não é de Deus. Se alguém chegasse para você e dizia, ó, Deus está mandando matar meu filho, o que você faria? Ou o que você falaria? Tá ficando doido, irmão? Repreenda esse negócio aí. Não é assim? Isso aí é coisa do diabo, hein? É ou não é, gente? Isso é coisa do diabo. Deus nunca pediu sacrifício humano. Quem faz muito esse ritual macabro é a macumba. É a feitiçaria. É a bruxaria. Você sabia disso? A magia negra faz muito desse sacrifício do ser humano. Mas Deus nunca fez sacrifício do ser humano. Então imagina o que Sara ia fazer. Ia dar briga na tenda. Era capaz de Sara matar Abraão antes de Isaque. Você sai daqui que senão eu te mato você. Você corre daqui, homem. Corre daqui. Você não vai levar meu filho, não. Então Abraão, ó, ele se calou.
só ficou dentro do seu coração. Além de Sara nem saber o que Abraão ia fazer, Isaac sabia? Isaac também não sabia. Nem a própria oferta que era Isaac sabia o que iria acontecer. Não é à toa que ele perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Exatamente isso. Nem Isaac sabia que ele ia ser o sacrifício. Agora imagine, Isaac, diz historiadores, né, que vão mais a fundo a história da Bíblia. Historiadores dizem que Isaac tinha aproximadamente 12, 13 anos de idade. Ele já era um adolescente, já era um adulto, né, vamos dizer assim. Já era um jovem. Então Isaac já não era uma criança, não era um bebê. Se Abraão tivesse dito isso para Isaac: ó, meu filho, o sacrifício vai ser você, Isaac ia dar no pé. Eu vou morrer nada, ia assumir, ia deixar o velhinho com a lenha, com o fogo, com o cutelo, deixar ele sozinho em cima do Monte Moriá. E ó, ia correr, eu vou morrer nada. Então, Abraão não falou para ninguém. Sabe o que é isso? Tem coisas que só você e Deus. Ninguém mais precisa saber. Só você e Deus. De repente Deus te fala coisas, te mostra coisas, revelações, ou te pede algo, você vai falar igual uma mulher ou um marido, vice-versa. Deus falou: faça uma oferta hoje que eu vou te honrar, vou te abençoar. Faça um propósito hoje. Aí a pessoa diz: não, eu tenho que falar com meu marido. E Deus está dizendo: eu vou abençoar através dessa oferta. Aí a pessoa vai falar com o marido, a mulher vai falar com o marido, mas diz: está ficando doido, não vai fazer isso não. Aí a mulher acaba não fazendo e acaba perdendo a bênção. Ou o marido, né? O marido vai fazer algo, aí fala: vou falar com a minha mulher. Aí vai falar com a mulher diz: não, isso é coisa da sua cabeça, está ficando doido. Vai fazer isso para a igreja não. Aí acaba perdendo a bênção. Isto prova que tem coisas que só você e Deus deixa acontecer, que eles vão perguntar como que isso aconteceu. Como que isso realizou na sua vida? Por intermédio do quê? Deixa apenas acontecer, que os demais verão o que Deus fez na sua vida. E aí você vai dizer como que alcançou tal coisa, tal bênção. Então, observa, Abraão dá lição de oferta, que é uma oferta de Abraão. Ele dá lição como que deve se fazer. Abraão se calou. Se calou. Não é à toa que Abraão levantou que horário? De dia? Abraão levantou de noite? De que horário que Abraão levantou? Onde Sara já estava no terceiro sono. De madrugada. Penso eu que Abraão chega diante da tenda. Está lá a mulher. Está lá o filho Isaac. Abraão levanta de madrugada. Chega diante de Isaac. Isaac. Ô Isaac. Isaac, aquele sono de 3 horas da manhã, madrugada. Oi, pai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, pai. Vem aqui fora comigo. Vem aqui. Vem, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, Isaac. Tá bom, pai. Deixa eu levantar. Aí Abraão disse: só, meu filho, vamos até um monte orar? Vamos, pai, mas deixa eu chamar a mamãe. Não, 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 não. Toca nela não, deixa ela dormir. Não toca não, 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 não. Ah, mas pai, vamos chamar a mãe para orar. Não, é eu e você, é eu e você. É eu e você. Aí Isaac: tá bom, pai. Aí sai. Aí Abraão diz: chama lá, Isaac, 2 moços, acordam 2 empregados nossos lá. Para quê, pai? Eles vão orar também com a gente. Vai subir no monte. Ah, é? É. Aí vai lá, chama 2 empregados. E fala para os empregados montar o jumento aí, abordar o jumento, preparar o jumento, colocar a bolsa, que a gente vai precisar levar algumas coisas, né? Vamos para o monte, né, meu filho? Ah, é, pai? É. Aí vai lá, pega o jumento, pega os 2 empregados, colocam a bolsa e coloca e vão andar. E Isaac: para não vamos, pai? Não, vamos para o monte. Vamos para o monte. E Deus já havia falado para Abraão que era Moriá. Vamos para o monte. E foi indo, foi caminhando. E diz a palavra que foi um caminho de quantos dias? 3 dias. 3 dias. Agora imagina o que não passou na mente
de Abraão. Que ele sabia o que ia fazer, não sabia? Mas Isaac sabia? Os moços sabiam? A mulher de Abraão sabia? Somente Abraão. Imagina o filme que não passava na cabeça dele. Caminhava. Será que ele pensava, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou ficando louco? Será que eu vou fazer algo que é de Deus mesmo? Porque naquele tempo não existia Bíblia. Abraão, ele ouvia a voz de Deus. Era mais prova. Você ter o livro escrito é uma coisa, você não ter nada escrito, e aí? É uma questão de fé. É por isso que Abraão é chamado pai, por essa razão. Hoje é muito fácil crer porque está escrito. Hoje é fácil. E mesmo assim tem gente que não crê. É ou não é? Mas no tempo de Abraão tinha alguma coisa escrita? Era só ouvir a voz. E Abraão poderia relutar, voltar atrás e dizer, esse negócio é da minha cabeça. E ele vai caminhando. Deus falou que é Moriá. Ele vai andando. E é Deus que vai falar o lugar. E vai caminhando. Passe um dia, ir lá na casa. E Sara, desperta, amanheceu. Não tem nenhum bilhete lá. Né? Não tem nenhum WhatsApp. Nenhum celular para dizer, Abraão, onde você está com o menino Isaac? Não tem nada. E Sara vai orar, Deus também não fala com ela. Você está entendendo? Aí Sara diz, será que meu marido foi caçar madrugada e eu não vi ele saindo de casa? E vai procurar. E nada. Aí procura. Você viu o João aí, o empregado? Não. Uns disseram que o João e o Rafael saíram juntos aí. Levaram o jumento, disseram que saíram com Abraão. Com Abraão? Disseram que foram para o monte orar. Foi para o monte orar? Tá bom. Então daqui a pouquinho eles voltam, né? Daqui a pouquinho eles voltam, daqui a pouco tá voltando. Aí passa um dia, Abraão e Isaac não aparecem. E Abraão e Isaac lá, com o jumentinho, caminhando, e lá Sara e os empregados. Aí Sara diz, nossa, quase um dia o meu velho não veio, hein? Quase um dia Isaac também não veio. Os dois moços também não vieram. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? E aquele tempo não tinha... Alô, onde você está? Está chegando já? Está vindo logo? É mais sinistro, né? E Sara começa já o coração a apertar. Já começa a passar um filme, né? Será que morreram? Será que algum bicho comeram? Será que foi preso? Será que alguém roubaram? Será que alguém mataram? Não começa a passar um monte de história na cabeça da pessoa? E vai passando um dia. E Sara já começa a não dormir. Porque não está lá nem o filho e nem está lá o marido. Aí chega, anoitece, Sara vai pegar no sono, não vem o sono. Gira de um lado, gira do outro, gira de um lado, gira do outro. E o sono não vem, aquela preocupação. E lá na mente de Abraão, como é que está? Como é que está a mente de Abraão como pai? Cada dia andando, meu Deus, eu nem vou falar nada. Como é que será que está Sara? Será que isso é de Deus? Passa um filme na mente dele. Porque é ser humano, todo ser humano é igual. Está entendendo? E vai passando. Chega outro dia, amanhece, Sara naquela preocupação. Olha, dá uma volta aí para ver se você encontra Abraão. Abraão já está quase chegando no destino. Aí começa aqueles empregados correndo para cima e para baixo para ver se encontra Abraão, se encontra Isaac, se encontra alguma coisa, se alguma besta-fera não o comeu. E começa a procurar e nada, e nada, e nada. E Abraão não dá nenhum sinal. E vai indo, e vai caminhando. Segundo dia, mais um aperto no coração. Isaac lá, pai, não está muito longe não, pai, já é 2 dias de caminho, vamos voltar, pai. A mãe deve estar preocupada, pai. E Abraão, calma, meu filho, está chegando, calma, está chegando. Mas você não vai falar nada para a mãe, porque a mãe deve estar preocupada lá. Não, meu filho, estamos chegando, daqui a pouquinho a gente volta, E foi. E Sara lá desesperada. Aí dá o 3º dia, Deus olha e fala, Abraão, esse monte aí, sobe. E é aí que você vai subir. E é aí que você vai colocar Isaac no altar. Imagine o coração agora. E você sabe que sempre quando é hora do vamos ver, dá um gelo no coração, não dá?
Quando o negócio está para acontecer e falta tempo, você ainda respira. E quando é na hora do vamos ver? Parece que a perna trava, né? O coração gela. O coração dispara. Porque é a hora que você vai fazer. É a hora que você vai fazer. Deus sobe, Abraão. Aí é justamente aí que a oferta de Abraão prova 7 atitudes. É justamente aí que a oferta de Abraão mostra 7 características. A primeira característica que Abraão mostrou, está aí a primeira, o amor. E esse amor, ainda que tivesse amor para com o seu filho, não é um amor para somente o seu filho, mas um amor acima do amor do seu filho. Para um pai matar um filho, amando de Deus, prova que o pai amava mais a Deus do que o próprio filho. É ou não é? E isto é o primeiro mandamento. Coloque em Marcos, capítulo 1, capítulo 12, versículo 30. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Olha o que Deus diz aqui. O nosso amor tem que estar acima de amor de filho. Tem que estar acima de amor de mulher para marido, de marido para mulher. O nosso amor tem que ser o amor primeiro, o amor de Deus. Você sabia disso? O seu amor tem que ser amor maior a Deus. Quem ama o seu pai, mais do que a Deus, não serve para ser discípulo de Jesus. Quem ama seu marido, mais do que o próprio Deus, não serve para ser discípulo de Jesus. Jesus falou isso. Aquele que ama o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Você sabia disso? Por quê? Porque é mandamento. Primeiro mandamento qual que é? Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Não é da sua boca. De teu coração. E de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Não existia mandamento no tempo de Abraão, mas ele já praticava. Não existia mandamento. Começou em Moisés, mas Abraão já colocava em pauta. Primeira ação, primeira atitude, primeira característica que mostra na oferta de Abraão, o amor. Abraão, acima de tudo, amava o Senhor mais do que seu próprio filho Isaque. E onde está o seu amor? Jesus diz, onde está seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o teu amor está no homem, no marido, vai ser maior do que de Deus. Se o teu amor estiver ali, não que você não ame, tem que amá-lo, mas não amar acima do amor de Deus. O amor de Deus é incomparável, incondicional, insubstituível. Não se troca o amor de Deus por nada. Se alguém falar para você, você me ama, aí você fala, eu amo. Você me ama mais do que a Deus? Não te amo mais do que a Deus. Ah, então você não me ama. Então não te amo. Já diz um ditado assim, que se você quer conhecer uma pessoa que te ama de verdade, essa pessoa tem que te aproximar de Deus. Se ela não te aproxima de Deus, ela não te ama de verdade. Porque quem faz você amar a Deus de verdade é porque te ama também de verdade. Se a pessoa te afasta de Deus, esse não é o amor verdadeiro. Você vai sofrer. Lá na frente você vai pagar o preço. É a prova. É a primeira característica da oferta de Abraão. Como Deus disse, Abraão, pega o teu filho, a quem tu amas. Aí provou que Abraão foi sacrificar Isaque, provando que ele amava Isaque, mas não amava mais do que o amor de Deus. Segunda característica da oferta de Abraão, gratidão. Quem é grato a Deus aqui? Essa segunda característica ou segunda atitude, gratidão. Olha lá. Por que gratidão, pastor? Abraão recebeu de quem, Isaque? De quem que ele recebeu?
E quem está pedindo para ele? Então vamos dar a quem deu. Vamos devolver a quem deu. Isto se chama gratidão. O que é gratidão? Você faz por mim e eu faço por você. Você sabia disso? Ninguém tem o dever de fazer nada para ninguém. Ninguém. Mas se a pessoa faz é porque ela é grata. E se a pessoa recebe algum bem de alguém que o fez, ela tem no mínimo de ser grata por aquilo que recebeu. Você sabia disso? No mínimo, ela tem que ser grata. Vou te dar um exemplo aqui para você entender o que é gratidão. Gratidão se relaciona como generosidade. Vamos supor que uma senhorinha foi fazer uma compra no mercado. E ela vai lá e sai do mercado cheio de sacolas. As mãos todas ocupadas. E sacolas pesadas. Muito peso. Aí ela comprou arroz, feijão, comprou até uma caixa de bombom pro netinho, que não ajudou, viu? E não foi ajudar, não. E ela sai com aquele monte de sacolas. Aí tá vindo um jovem que vai ao seu destino. Tá indo a um lugar. E esse jovem mora na rua dessa senhora. E ele olha e vê, dona José, deixa eu te ajudar. Não, meu filho, deixa que eu carrego. Mas você está se matando aí, dona José, você não vai conseguir chegar lá. Não, eu vou chegando aos poucos, eu paro um pouquinho, descanso, paro um pouquinho, descanso. Não, dona José, deixa eu pegar aí, deixa eu ajudar aí, senhora. Aquele jovem, pela sua generosidade, ele pega aqueles montes de sacolas e leva, né, até a sua casa. Chega a casa, coloca lá, e aquela senhora viu aquela generosidade. Eu pergunto, esse jovem tinha um dever de ajudá-la? Não tinha um dever de ajudá-la. Mas ele ajudou porque ele é generoso. O que é generosidade? É uma virtude de poucas pessoas. A generosidade é quando você deixa de fazer por você para fazer por alguém. Você sabia disso? Isto é generosidade. E eu não faço por mim, mas eu faço por alguém. Isso se chama generosidade. Então aquele jovem estava indo ao seu destino. Ele deixou de ir ao destino para poder ajudar a senhora, mesmo ele não tendo dever de ajudá-la. E aquela senhora, como ela era grata, ela foi agradecida. O jovem está indo embora. Tchau, dona José. Não, peraí, meu jovem. Peraí, calma. Aí abre aquela sacolinha e pega aquela caixinha de bombom que era para o seu netinho e disse, toma, isso é para você que me ajudou. O que é isso? Gratidão. A senhora está retribuindo o bem que alguém prestou. Está entendendo? Um bem que alguém prestou. O que Abraão está fazendo aqui? Gratidão, retribuindo aquilo que Deus fez por ele. Deus me deu? Deus está pedindo? Aqui, Senhor. Isso se chama gratidão. Coloque Lucas 6:38. Olha o que diz a palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vai dizer o seguinte, quem dá, também recebe, né? Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. O Salmo 116, versículo 12, fala da alma generosa. Olha essa alma que é generosa. Deu, né? Abraão deu e recebeu. Que darei eu ao Senhor? Salmista aqui, muito provável seja Davi. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aqui é uma alma grata, uma alma generosa. É uma pessoa que quer retribuir a Deus por tudo que ele já ganhou. Você já teve gratidão no seu coração para com Deus? Ou você só quer? Só quer. Ou você não é grato em dar? Tem gente que só quer. Diz o ditado, quanto mais tem, mais quer. Ou você é uma pessoa grata e agradece por tudo que Deus já fez na sua vida. E você retribui aquilo que Deus fez na sua vida. Tem pessoa que não é grata. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Vamos supor,
uma pessoa que era viciada em maconha, em crack, cocaína, gastava por mês mais de R$ 2.000. E gastava para o seu mal. Não é assim? Para se matar. Porque aquilo, além de estar estragando o seu corpo, estaria levando ao inferno. E Jesus vai lá, faz uma transformação na vida da pessoa. Liberta ela, sara ela, tira todos os tipos de vícios. Aí a pessoa vem para a igreja e quando fala de dízimo, reclama. Pastor falou de dízimo, reclama. É contra, não é a favor. Quando o pastor fala, faz uma oferta aí para Deus. Não, fazer oferta para quê? Mas esquece de quanto gastava no mundo das drogas. Quem já gastou com muito dinheiro nas drogas? Eu já gastei muito. E quando fala, faz uma oferta, reluta. Isto é o quê? Ingratidão. Porque Deus não cobrou nada para te libertar de todos os vícios. Você foi liberto de graça. E quantos anos que você não foi usado pelo Satanás pelas drogas? E quanto que já não gastou com tantas drogas? E quando vem para a obra de Deus, não é grato nem no dízimo, não é grato nem na oferta, não é grato em nenhuma ação na casa de Deus. Tudo que pede não faz. Tudo que pede não faz. Isso é o quê? Ingratidão. Você sabia disso? Está cheio de gente assim na igreja. Infelizmente, que são ingratos. Abraão não. Deus me deu, vou colocar no altar porque é dele. Nada é nosso. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você que pensa que é dono de algo, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo de Deus. O Salmo 24, versículo 1, diz que a terra e a sua plenitude e tudo que nela há é de Deus. Então quer dizer que você não tem nada. Aqui, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele, que é seu? O seu carro está onde? Na terra. É seu? A sua casa está onde? Nem seus filhos são seus. Os filhos são heranças do Senhor. Nem os filhos que você acha que é pai e mãe, por cuidar, claro, o seu fez ser pai e mãe, mas você não é dono deles. Porque é herança. E se é herança de Deus, quer dizer que ele é o dono da herança. E você tem que saber até cuidar, hein? Até cuidar deles você tem que saber. Porque Deus vai cobrar dele. Vai cobrar de você, viu? Ele mesmo disse, ó, se fizer alguma coisa mal, viu, pai? Eu visito a maldade dos pais nos filhos. Até a terceira e a quarta geração. Até nisso o pai tem que tomar cuidado. Então Abraão disse, o filho é meu, Deus me deu, mas eu vou devolver a quem me deu. Isso se chama gratidão. Terceira característica da oferta de Abraão. Obediência. Deus falou com Abraão, não falou? Abraão, quero Isaac, viu? Teu único filho a quem tu amas. E vai à terra de Moriá e o sacrifica-o ali em cima de uma das montanhas que eu te direi. Abraão ouviu e obedeceu. Ouviu e obedeceu. E uma coisa, hein? Abraão obedeceu sem ter mandamento. Abraão obedeceu a Deus sem ter nada escrito. Aqui, não tem para onde você correr. Está tudo escrito. Se você não faz, você é desobediente. Abraão não tinha nada escrito. E quando ele ouve a voz de Deus, ele obedece. Quando ele falou com Deus, Deus falou, sai da sua terra. Ele saiu e obedeceu. Hebreus capítulo 11, no versículo 8. Está lá Isaac, que bonito, ó. Minha filha, vou ter que te amarrar. Você vai ser o cordeiro. Vou ter que te amarrar, meu filho. Deus está falando, vou ter que fazer. Isaac, maior inocência, né? Igual um cordeiro, inocente de tudo. Olha lá, Hebreus 11, 8. Pela fé, isso aí nem nega, né? Que Abraão tinha fé. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu. Indo para o lugar que havia de receber por herança,
e saiu sem saber para onde. É só Deus mesmo. Quem é que vai sair sem saber para onde ir? Todo mundo que sai tem um destino. Já pensou, alguém chega para você e diz, você vai para onde? Não sei. Você está no ponto de onde? Você sabe para onde você vai? Que onde você vai pegar? Não sei, eu não sei nem para onde eu vou. Todo mundo que sai, sai com destino. Sai sabendo para onde ir. E Abraão saiu para saber onde ele ia? Não, ele saiu porque ele obedeceu. Obedeceu. Abraão era obediente a Deus. Eu quero Isaac. Tudo bem, Senhor. Não é ovelha nem gado. Tudo bem, Senhor. A quem tu amas. Tudo bem, Senhor. E Abraão foi até o monte porque ele obedeceu. Quarta característica de Abraão. Nessa oferta de Abraão. Isso não nega, né? Fé. Fé. Abraão era um homem de tanta fé. Mas tanta fé. Que você vai ver como é que ele fala para aquelas pessoas que ficaram lá embaixo. Os seus empregados. Volta para Gênesis, depois a gente volta para Hebreus. Só para você ver como que esse homem tinha tanta fé. Capítulo 22 de Gênesis, versículos 5. Olha o que Abraão vai falar. Vai ver se isso não é fé. Vê comigo se isto não é fé. Prenda. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, que é Isaque, iremos até ali, lá no monte. E havendo adorado, o que acontece? Esse verbo está em quê? Plural ou singular? Plural. Como é que ele vai matar alguém e vai descer com alguém? Ah, pastor, mas ele vai descer com Isaac no colo. Como se vai virar cinzas? Se Isaac é holocausto. Isso é prova de que ele tinha fé. Abraão tinha tanta fé, mas tanta fé, que ele disse, eu vou matar Isaac. Eu vou queimar Isaac. Vai virar cinzas, mas o Senhor vai ressuscitar. O Senhor vai trazer a vida de Isaac de novo. Você crê que das cinzas Deus tem o poder de restaurar, restituir, reconstruir aquilo que se perdeu? Isso é fé. Volta para Hebreus para você ver que isso é fé. Hebreus capítulo 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Versículo 17. Abraão era um homem de fé. Muita fé. Ele diz assim. Capítulo 17 e o versículo 18, tá? Capítulo 11, versículo 17 e versículo 18. Pela fé, ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Considerou que Deus iria ressuscitar Isaac das cinzas. Isso é o quê? Fé. Nada está perdido para você, meu irmão. Se você tem fé, nada está perdido. Até aquilo que se foi, Deus poderá trazer de volta. Até aquilo que se acabou, Deus poderá fazer de novo. Creia. Então, por isso que Abraão é chamado pai da fé. Pai da fé. Além de Abraão ter fé, o que Abraão tinha mais? Obra. A quinta característica de Abraão na oferta, obra. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e eu não tenho obra. Você sabe o que prova a sua fé? A sua obra. Quem tem fé aqui? Todo mundo levanta a mão, né? Todo mundo diz que tem fé. Como que você prova a sua fé? E é aí que está o X da questão. A fé é algo que está dentro de nós. Eu não tenho como ver a sua fé. Você não tem como ver a minha fé. Porque ela está dentro de você. E ela é
invisível. Mas uma pessoa só passa a enxergar a sua fé pelas ações que ela faz, pelas atitudes que ela toma. Por isso que quando a pessoa faz uma coisa má, a pessoa diz, aquela pessoa usou de má fé. Por que a pessoa diz que ela usou de má fé? Pela sua má ação. Uma má ação que ela praticou, e a pessoa diz, aquela pessoa praticou uma coisa errada, hein? Ela usou de má fé. Então a fé só é provada quando eu coloco ela pro lado de fora. Quando eu provo com aquilo que eu faço. Abraão tinha fé, não tinha? Mas a obra dele, cadê? É o que eu disse para você. Até então Abraão só vem recebendo. Agora está na hora de Deus colocar a fé dele em prova. Em prova. Eu quero ver se ele tem fé mesmo. E Abraão não só tinha fé, como também tinha obra. Olha o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 21. Olha lá, a obra lá. Quem é a obra aí na história? Quem é a obra na história? Isaac. Isaac é a obra. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 21. Porventura, Abraão, olha, até Tiago vai falar dele, hein? Depois de tantos mil anos. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. O que justificou Abraão aqui? A obra. Porque a obra provou a sua fé. Verso 22. Bem vezes que a fé cooperou com as suas obras. E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Toda vez que eu pratico algo para Deus, a minha fé vai aperfeiçoando. Hoje eu fiz uma tal coisa, provou minha fé. Amanhã eu vou fazer uma coisa maior do que essa, que vai provar minha fé maior do que essa. E a fé vai se aperfeiçoando. Versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Não basta dizer que apenas tem fé, tem que provar pela sua obra. Quando eu faço algo para o reino de Deus, eu estou provando a minha fé. Quando eu faço algo para alguém, eu estou provando a minha fé. Quando eu faço coisas boas para alguém, eu estou provando a minha fé. É a minha fé que está sendo provada. Então a obra prova a fé da pessoa. Essa é a quinta característica de Abraão, da oferta de Abraão. Sexta característica, ação. Por que é ação? Toda ação completa tem uma reação. Toda ação tem sempre uma reação. Isso já dizia o físico Isaac Newton. Toda ação tem sempre uma reação. Abraão agiu e Deus reagiu. Você age e Deus reage. Você age e Deus reage. Quando você coloca a sua fé em ação, traz milagres e tem resultado. Haja e Deus reaja em seu favor. Você quer ver que Deus falou isso para Abraão? É impressionante. Olha, até o anjo, quando Abraão provou a fé, até o anjo de Deus, que é o próprio Deus, disse para Abraão, agora sei que temes a mim, Abraão. Mas Deus não sabia que Abraão temia Deus? O anjo fala isso, que é o próprio Deus aqui, que anjo aqui é com A maiúsculo, não é um anjo qualquer, uma teofania, lá em Gênesis capítulo 22, quando Abraão fazia o sacrifício, no versículo 11. Olha que o versículo 11 aqui, Gênesis capítulo 22, numa linguagem teológica, todo mundo sabe, quem estudou teologia sabe, quem não estudou, estuda, de graça, com a coordenadora Milson, professor Silas também. Esse anjo aqui não é um anjo qualquer. Esse anjo aqui é o próprio Deus, uma forma de teofania. O que é teofania? Uma mensagem visível. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Você vai ver o que o anjo vai dizer, versículo 12. E disse, não estendas tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada,
porquanto agora sei que temes a Deus. Espera aí, e antes? Não sabia? O que o anjo vai dizer agora sei? E antes? Não sabia? Porque antes, Abraão não tinha feito nada que pudesse provar que temia Deus, que pudesse provar que amava a Deus, que pudesse provar que tinha fé em Deus, que pudesse provar que tinha obras para Deus. Quando ele faz isso, aí Deus reconhece que realmente Abraão era e é o pai da fé. Lá no versículo seguinte, agora veja a ação. Vou mostrar para você. Versículo 15 e 16. O anjo vai bradar de novo. Ele vai dizer assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. A primeira vez que o anjo bradou foi para ele não matar Isaque. Não estenda as mãos contra o menino. Agora sei que temes a Deus. Agora sei. Porque Deus provou a coisa que você mais amava. E você não negou. Então prova que você amava a Deus realmente. Né? Agora o anjo vai bradar a segunda vez. Agora a segunda vez é para abençoar Abraão. O anjo diz o seguinte: e bradou lá, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse: por mim mesmo. Aí não é qualquer anjo, porque anjo não se pode jurar por si mesmo. Só pode jurar por si mesmo quem é Deus. Por mim mesmo. Aí é Deus que está falando. Diz o Senhor: porquanto fizeste esta ação. Que ação? Colocar Isaque no altar. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão teve ação, colocou no altar, e Deus fez com que Abraão multiplicasse. Então esta é a sexta característica de Abraão na oferta: ação. Toda ação tem sempre uma reação. Quando você coloca no altar aquilo que Deus te pede, Ele vai fazer com que aquela ação tenha uma outra reação. E a reação que Deus deu para Abraão, está lá, versículo seguinte. Olha o versículo 17. Olha o que Deus vai dizer para Abraão agora. Que deverás, te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Versículo 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Toda ação tem sempre uma reação. Abraão colocou uma oferta no altar, e Deus deu milhares e milhares de sementes para Abraão. Você quer ter reação? Faça a sua ação. Prova a sua ação. Você precisa agir. Eu sempre falo que Deus ele não age, Ele reage. Age somos nós. Nós devemos agir e Deus ele vai reagir em nosso favor. E última, que já prova tudo, né? Sétima característica da oferta de Abraão: fidelidade. Por que fidelidade? Ele deu aquilo que ele tinha de maior valor. E a única coisa que ele tinha, que foi Isaque. Isto prova o quê? Fidelidade. O que é fidelidade? É uma aliança que Abraão tinha com Deus. Não é à toa que Isaque vai tornar-se uma aliança de Deus. Isaque vai se tornar uma aliança. Isaque vai ser lá na frente lembrado, quando Deus se manifestara para muitos profetas, ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando você é fiel a Deus, Deus faz com que você cresça e prospera abundantemente. Seja fiel ao Senhor. Fidelidade. Vamos lá para Gênesis capítulo 14, versículo 20. A fidelidade já entra aqui, na questão de dízimo, que eu vou falar para você o que Abraão era. Dizimista fiel. Capítulo 14. Olha lá. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo.
Abraão era dizimista fiel. Quando você usa a fidelidade, Deus te abençoa. Se coloquem de pé, podem aplaudir o Senhor Jesus. Seja fiel. Isaac é uma oferta. Ele foi fiel na oferta. E não só na oferta, ele foi fiel também no dízimo. Isaac era uma oferta. E Abraão também, além de ser ofertante, ele era dizimista. E olha que nem existia lei, né, gente? Nem existia lei. Nem existia lei e Abraão já era dizimista. Você está vendo a diferença de uns para outros? Essa diferença. O Gênesis capítulo 14, olha justamente na Santa Ceia, viu? Na Santa Ceia que Abraão provou ser fiel a Deus. Gênesis 14, versículo 18. Coloca aí, Silas, 18. Olha o que diz aqui. Já ouviu falar de Melquisedeque? Quem já ouviu falar desse homem aqui? Esse Melquisedeque aqui é uma figura de Jesus Cristo. Você sabia disso? É? Olha lá. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote, hein? E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Aí vai dizer que ele era fiel. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão era dizimista e ofertante fiel. Ele foi fiel a Deus. Ele usou de fidelidade quando ele colocou Isaac no altar. Esse Melquisedeque lá na frente ele vai ser lembrado. Você sabia disso? Lá em Hebreus capítulo 7. Olha o que fala desse Melquisedeque, que é uma figura de Jesus Cristo. E justamente na Santa Ceia, onde a Santa Ceia representa o corpo e o sangue de Jesus. Olha aqui Hebreus 7, versículo 1. Olha aqui o Melquisedeque aqui, ó. Ninguém sabe de onde é esse homem, nem a origem, nem o pai, nem a mãe de genealogia dele. Ninguém sabe, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava na matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai e sem mãe, não tem genealogia. Né? Não tem genealogia nenhuma. Por quê, pastor? Representa Jesus. Jesus não tem genealogia aqui. Ele é filho de Deus. Ah, mas é filho de Maria. Maria só deu o ventre. É uma mãe que só deu o ventre. Porque nem de José ele foi gerado. Ele foi gerado pelo Deus Altíssimo. Então é uma figura de Jesus. Aqui não tem pai, não tem mãe. Não tem no princípio. Jesus tem princípio? Não. E não tem nem fim. Jesus não tem início nem fim, porque ele diz: eu sou o começo, o meio e o fim. O que é, o que era e o que há de vir. É ele. De vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permaneci sacerdote para sempre. Está vendo? Então, Abraão deu o dízimo na Santa Ceia e deu a oferta como Isaac. Isso prova que ele foi fiel. Seja fiel a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você aprenda com a palavra de Deus e que prova a sua fé pelas suas ações.